Eu sei que eu peguei pesado com você, desculpa, mas você não é burro não. Você pode estar tentando emagrecer, mas não é burro não, até porque nesse vídeo eu vou te ensinar que você não precisa de Monjaro para perder peso, muito menos nenhum outro remédio para emagrecer. E olha só que interessante, tem vários relatos de paciente aqui. Quer ver um exemplo? Não adianta você tomar Monjaro para emagrecer. Vou contar o caso de uma paciente. Eu não vou dar nome a ela, obviamente, por questões de privacidade de consultório, mas ela chegou a beirar 150 quilos. Ao beirar seus 150 quilos, ela começou a baixar o peso antes da pandemia. E ela tinha usado, na época ainda não tinha um Monjaro, era um outro remédio, acredito ser provavelmente Sibutramina, Ozempic. E aí ela desceu o peso e ela, se eu não me engano, ela tinha chegado uns 84, 90 quilos. Então, pô, lá de quase 150 para 84 mudou a vida da mulher. E é até interessante, porque chegou num ponto que ela, naquela época, 2019, ela me relatando, ela fez uma cirurgia de redução de pele. E foi proposto para ela que na época era melhor ela não fazer aquela cirurgia, esperar emagrecer um pouquinho mais, mas ela se antecipou e buscou a cirurgia. Beleza, feita a cirurgia, veio a pandemia. E a pandemia fez as pessoas se conectarem. Nossa, olha o tamanho de um cravinho no nariz aqui. Enfim, dispersão de atenção, né? Vindo a pandemia, as pessoas tiveram que olhar para si, ficaram trancadas dentro de casa, e aí não preciso nem te falar, que aí parou de tomar o remédio, e obviamente, né, tinha feito a cirurgia lá, aquilo deu um rebotão, mano. Minha amiga, meu amigo, recentemente ela começou comigo faz uns 3 meses, durante esses 3 meses nós já perdemos ali uns 9 quilos, mas ela rebotou, ela voltou o peso para os seus 140 quilos. Ela chegou no meu consultório com os 143. E, cara, você já vai entender o porquê que eu acho que não é necessário você usar Monjaro. Mas Monjaro ou qualquer outro remédio para emagrecer, tá? E só um detalhe importante, que aqui nesse canal aqui, você vai ver que eu não fico falando muito termo técnico. Então, assim, entender que ele é um remédio da família do tizerpatida, que ele é análogo ao GLP-1, que ele faz toda uma ação no teu sistema nervoso central, no teu sistema gástrico, para que você não tenha fome. Cara, se você quiser um conteúdo mais técnico relacionado a isso, beleza. Acha outro canal. Aqui é para quem quer seguir a dieta, treinar todos os dias. Inclusive, se fizer sentido para você em qualquer momento desse vídeo, se inscreve no canal, deixa um like e vamos junto que eu estou disposto a te ajudar a emagrecer 100%, tá? E aí, existem outros casos. O ponto principal está na sua cabeça, mas agora existem casos que deu certo. Eu tenho 2 casos em específico. De tantos outros, 2 me surpreenderam de uma maneira absurda. De um homem e de uma mulher, tá? Também não vou citar os nomes para não expor eles, mas foi muito interessante, cara. Foi muito interessante. Quase que eu falei o nome da moça. A mulher, ela já era minha paciente há muito tempo e nunca conseguia emagrecer. Mas deixa eu contextualizar. Uma vida extremamente agitada, trabalhando muito, ela trabalhava em 2 empregos, e aí nessa de trabalhar em 2 empregos, um era um freelance, e nesse freelance ela fazia à noite, a ponto de esse freelance da noite, não é das mulheres noturnas, tá? Nada a ver disso, mas o trabalho que ela fazia à noite ganhou uma proporção financeira, era trabalho com internet, para deixar mais claro. Aí ganhou uma proporção financeira tão maior que ela saiu do seu trabalho do dia. Só que quando ela veio para o trabalho, ficar 100% no trabalho da noite, cara, aquilo consumiu demais ela absurdamente. Foi difícil ela se manter naquele... difícil não, né? Consumiu que ela trabalhava muito, mas não dormia direito e a ansiedade para fazer uma produção de conteúdo lá foi absurda, a ponto que ela pegou e não conseguia perder peso.
Daí, beleza, ela continuou comigo e tal, daí ela acabou trocando de nutricionista, ela se envolveu emocionalmente com uma outra pessoa que tinha a mesma formação, decidiu ficar com aquela pessoa, também não deu certo e tal, de repente ela retornou, mas ela retornou absurdamente magra, absurdamente magra. E aí eu perguntei, pô, o que aconteceu? E ela falou, Dani, eu usei o Monjaro. Só que olha só que legal, já fazem um bom tempo que ela não está mais tomando desse remédio e ela está conseguindo manter. Por quê? Ponto interessante. Ponto interessante. Eu só vou desligar as notificações do meu celular, peraí. Aí, voltamos. Só desliguei as notificações aqui porque estava chegando um monte de notificação. Bem, ela conseguiu manter porque ela mudou a cabecinha. Ela falou pra mim que ela não se via mais daquele jeito e, obviamente, para produção de conteúdo também não era legal. A internet, cara, você que tá me assistindo aqui, que quer emagrecer, existe... Ela te corrói, velho. Mano, ela te corrói, porque o julgamento e tal, eu ainda não cheguei nessa fase, no Instagram já tem lá, exponho muito pouco o meu físico, por mais que eu seja fisiculturista, mas eu tenho respeito pela minha esposa, pelo meu filho e pelas mulheres que me seguem, então eu não quero incitar desejo, mas eu vejo com amigos que não tem shape, aí é zoado, assim, cara. Então a internet, ela consome, bateu ansiedade na mocinha, a mocinha tinha que dar continuidade em ficar magra e mudou a cabeça dela. Ponto. Marca isso, mudar a cabeça. Agora eu vou falar a história do outro rapaz que também deu certo usando o Monjaro. O vídeo era para falar para não usar e eu tô falando vários casos que deram certo. Na verdade são apenas dois no meio do todo. Aí veio o outro rapaz, empresário também, muitas empresas, tem 3 empresas, e nessa de ter 3 empresas, ele, cara, dormia tarde, acordava tarde, papapá, rotação, 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 rotação. De repente, o menino que era baixo, já estava lá beirando seus 100 quilos, tentou emagrecer de todas as formas, até que se rendeu. No caso dele, ele começou com o Ozempic, daí ele falou, ó, minha percepção, Ozempic me dava, a percepção dele, abre aspas, né? Ozempic me tirava fome, mas eu conseguia comer se eu quisesse. Monjaro dava um aspecto de fato, assim, da aversão, de se comer e ia vomitar, não ia ficar legal. Inclusive, se você usa esse remédio, eu não tenho problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Deixa aqui nos comentários quais são os colaterais que você sente, né? A maioria dos pacientes que usam acabam sentindo enjoo, dor de cabeça. No caso dele, ele falou que se ele comer, ele passava mal e beleza. Por que eu falo que ele foi um caso de sucesso? Ele e a outra moça foi um caso de sucesso e a primeira que eu relatei foi um insucesso. Bem, tanto ele quanto a moça que perdeu o peso, a influencer lá, eles mudaram 100% a cabecinha, cara. Mas assim, ó, 200%. Eu conheço os dois há muito tempo, são meus pacientes de bastante tempo. E mudou assim, ó, da água pro vinho, a forma que eles conversavam, a forma que eles se encaixavam, de Dani, pô, não quero comer isso, não consigo fazer isso, ou consigo fazer aquilo. Quando eu falo não consigo fazer isso, é porque assim, se eu tenho uma frase de uma paciente que ela falou para mim que eu achei sensacional. Pão francês lembra o segundo pão francês, que lembra o terceiro pão francês. No pão integral eu não sinto isso. Ou seja, se você tem um alimento na tua dieta que você sabe que você não dá conta de comer apenas um, cara, foge dele, velho. Foge dele. É melhor você fugir dele. E aí eles aprenderam sobre isso e eu falo que é um caso de sucesso. O rapaz, por exemplo, tá um ano sem usar nenhum remédio. Ela também já tá um bom tempo sem usar remédio e, cara, cabeça controladinha. Já lá no primeiro caso, que é um caso de insucesso, atualmente ela usa de um remédio para emagrecer, mas, cara, não tá dando certo. Por mais que tenha perdido um bom peso ali, você vê que a pessoa, ela tá numa ansiedade para poder comer e tal. Então, antes de você pensar em usar Monjaro, vou abrir uma aspas aqui, para você não ser burro, para você não gastar um dinheiro. Eu estava até pesquisando aqui, ó. Eu abri o primeiro site, cara, um Monjaro Tirzepatida de 2,5 miligramas tá 1.754 e aí tá com descontinho de 1.400 por 1.400. E o outro aqui de 5 miligramas, ele tá de 2.200 por 1.800. Cara, o salário mínimo base aí
do nosso Brasilzão, ele tá 1.300, aí a galera vai se matar em passar cartão de crédito por um negócio que vai dar ruim. Cara, a vida, porra, agora vai vir uma parte que eu gosto. A vida, ela é um contexto, ela é um emaranhado de coisas. E assim, ó, entenda, eu atendo muitos pacientes, graças a Deus hoje eu tenho uma carteira de cliente online, se você também quiser tem link aqui na descrição para eu estar cuidando de você, mas tanto paciente online, paciente presencial. E o que eu fui percebendo? Que quem tem resultado de verdade não é aquele que diz fazer tudo, ou que chega aqui com muita ânsia, que quer e vou fazer. Não, cara. Quem tem resultado de verdade é aquela pessoa que tem uma vida plena, plena em todos os contextos. Então eu fiz terapia por muito tempo e esse terapeuta ele falava para mim de 4 pilares, que era bio, psico, social e espiritual. Então uma vez que você está demais em um ponto, você acaba descamando em outro ponto. Então, se você tá demais, cara, eu sou cristão, tá? Então, se você tá demais no espiritual, pode ter certeza que teu social pode estar mais baixo. Se você tá demais no bio, no forte, se você tá demais no bio, cara, às vezes o teu social pode estar bom, mas seu psicológico tá ruim. Então, você tem que estar numa linha tênue, assim. E a vida, ela é um emaranhado de coisas. Para você emagrecer, você vai ter que ajustar mais coisas. Eu sempre falo isso aqui no canal, cara, do motivo pelo qual você vai emagrecer. Porque se você chegar aqui só para perder 10 quilos na balança, é muito pouco. Isso não vai te sustentar. Não vai ser o suficiente para você chegar num dia de domingo ou numa quarta-feira ou numa segunda dizer não para a comida. Você precisa saber de forma clara aquilo que você tem que fazer e o porquê você vai fazer. E eu sempre dou alguns exemplos aqui. Vou te dar um exemplo pessoal, fora do emagrecimento, mas para você entender o que é o contexto de uma vida plena para mim. Eu tinha uma empresa, eu tinha uma academia, e aquilo, cara, dominava a minha cabeça de um jeito, cara, de um jeito assim, ó, que eu não conseguia delegar a função. Eu tinha professores, eu tinha tudo, era uma empresa linda. Contudo, me tomava tanto da minha cabeça, e eu tenho um filho de 3 anos e meio. Na época ele estava com 2,5 e eu abri logo quando ele estava ali nos seus primeiros meses de vida, né? E aí eu olhava para aquilo e eu falava, cara, isso aqui não tá legal, cara, não consigo ficar com o moleque, não consigo sair, não consigo ir para casa, tô sempre pensando aqui, minha cabeça tá sempre bugada, não consigo fazer o que eu gosto, cara, inclusive gravar é o que eu gosto de falar, gosto de estar junto aqui, ó, tipo eu, meu paciente, você, trato você como um paciente, uma conversa de um amigo para amigo, se a gente fosse tomar um café seria essa conversa que nós estaríamos tendo, e aí eu simplesmente vendi, cara. Vendi, perdi uma grana, obviamente, porque a empresa estava em ascensão, perdi uma grana, mas, cara, não tem preço que pague. Hoje a conexão que eu tenho com meu filho, cara, eu sou muito bem casado, meu filho tá sempre comigo, todos os dias, mas é muito interessante, cara, a conexão que eu tô com meu filho hoje do que quando eu tinha há um ano atrás referente à questão lá da empresa. E aí vem a parte do seu emagrecimento, cara. Por que você quer? Eu não preciso emagrecer por causa do meu filho. Eu tô longe disso, eu tô em competição, outra coisa. Mas pensa comigo aqui que interessante, cara. Você querer emagrecer para poder ficar mais com o seu filho, você emagrecer. Tem um rapaz, tem um paciente meu que ele é dono de uma gigante empresa. Gigante empresa. E por que eu vou citar ele agora? Porque ele chegou para ganhar massa muscular, para perder gordura e ganhar massa muscular, que é o sentido da vida, né? Quando você chegar no teu terapeuta e ele falar qual que é o sentido da vida, você fala é perder gordura e ganhar massa muscular. Todo mundo quer isso e esse é o canal. Então, mas porque ele queria ter um porte físico melhor para se apresentar para os seus fornecedores, para os seus possíveis parceiros de trabalho, enfim, né? Então, cara, tem que ter um motivo pelo qual você vai continuar. E se você pega e você encaixa isso na sua cabeça, você entende que dieta não é restrição. Eu sempre falo de dieta aqui, cara, dieta não é passar fome. Se você entender que tá mais na sua cabeça, você vai ter resultados. E para fechar, se tem na sua dieta tudo aquilo que você gosta, mas mesmo assim você não consegue seguir, o problema não tá da boca para baixo, o problema tá do pescoço para cima. Pensa nisso, se inscreve no canal, deixa seu like e assiste esse vídeo aqui, ó, porque o YouTube fala que esse vídeo vai ser bom para você. Te vejo no próximo vídeo.